Fala varão, fala varoa, sejam todos bem-vindos a mais um Crentez Cast. É isso aí, pessoal, mais um bate-papo de crente aqui, nós vamos conversar, vocês já acompanharam aí, eu peço para que você que ainda não assistiu os outros episódios que nós fizemos, entre no YouTube da Faís Produções. Já quero agradecer a todos, né, que tem chegado no nosso YouTube aí, batemos mais de 6 mil inscritos, mais de 4 milhões de visualizações, graças a vocês que têm acompanhado aí a Faís Produções. E nós temos lá 2 episódios já do Crentez Cast e hoje nós vamos bater mais um papo bem legal, bem interessante. Antes da gente entrar para o bate-papo aqui, eu quero agradecer a Unicalize, que faz, olha que legal, faz aqui pra gente, vamos deixar aqui bem legal aqui na câmera, ó, olha que bonito, né? Esse azulejo personalizado aqui, olha a caneca. Olha a caneca aqui, bem legal também. Agora vamos mostrar uma caneca toda personalizada aí também, ó. Essa aqui é personalizada do Crentez, mas tem uma mais personalizada ainda aqui, tá? Então, Unicalize, depois vai estar aí, com certeza na descrição desse vídeo, o contato da Unicalize para você fazer o seu material. Quer fazer camisetas personalizadas também, é só você chamar a Unicalize e vai te ajudar a fazer aí o seu material personalizado. Esse podcast aqui tem o intuito de falar não apenas para crentes, cristãos, evangélicos, né? Não apenas para os protestantes, mas a gente tem aqui o intuito de falar com todos, para desmistificar algumas palavras, né? Para entender um pouco da rotina dos pastores, dos líderes, né? Das pessoas que frequentam as igrejas evangélicas, vamos dizer assim, e para trazer, para aproximar cada um de nós um pouquinho mais, para entender que por trás dos púlpitos tem pessoas comuns, pessoas que jogam bola, pessoas que tentam pescar, né? O pastor de hoje aqui, a gente estava falando isso, eu falei, pastor, o senhor pesca? Ele falou, tento. Eu já quero dizer aqui, né, a paz do Senhor, a paz, né, a graça e a paz. Boa tarde, pastor Marcelo Miranda, que é um pastor, empresário, e nessa tarde aqui é o meu convidado para esse Crentez, pastor. Obrigado, quero agradecer aqui pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Realmente nós vamos tentar, né, desmistificar essa coisa, dessa fala, né? Gostei muito do tema, né? Crentez aí, para a gente quebrar um pouco isso, né? As pessoas têm esse estigma mesmo, né? Que os pastores são pessoas, assim, muito sisuda, muito fechada. E eu, assim, por causa dessa barba minha, assim, eu tenho uma expressão, assim, tira essa ruguinha aí. Eu tenho uma expressão assim, todo mundo acha que eu sou muito sério, né? Não pode ficar 5 minutos perto de mim, vai ter outra concepção de quem eu sou. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e eu vou tentar ajudar, contribuir com vocês aí naquilo que for possível. É o tal do colérico, né, pastor? Os coléricos, essa personalidade que eu já consegui perceber aqui em 10 minutos de bate-papo, que o senhor tem essa personalidade, é sempre muito assertivo, né? Não gosta de perder tempo e tal, as pessoas acham que a gente não brinca, né? Com os meus filhos, até eu fui viajar esses dias, né? Esses dias já faz uns 8 meses aí com a minha filha, aí a gente tava dirigindo, ela filmando eu e fez uma brincadeira comigo. Aí eu brinquei com ela assim e tal. Aí eu falei, só que não posta isso aí não, hein? Porque as pessoas de fora não entendem muito bem. E esse termo, pastor Crentez, até o próprio ChatGPT, que depois que a gente tinha inventado o termo, criado a logo, deixa eu ver o que o ChatGPT fala sobre isso. Ele falou disso também, né? Ele falou assim, olha, um termo que foi criado por vocês, mas ele pode ter um pouco também ali, ser um pouquinho cômico, né? Pode ter esse lado. Mas eu falei, não tem problema, se tiver um pouquinho dessa brincadeira também, também é válido, porque nós brincamos também. A gente também se diverte, mas a gente também chora, né? Verdade. Só que no dia a dia, a gente tende a ser muito mais sério com as coisas, né? Entender que as coisas são sérias, né? Que a gente está falando de coisas desse mundo, mas de coisas de um mundo vindouro também, né? E um mundo paralelo que está aqui entre a gente, né? Então, isso é uma coisa séria. Mas a gente também vive, a gente também vai na praia, né? Quando dá, né? Quando dá. Ô, pastor, eu sempre tenho aqui... eu tenho brincado com o pessoal que eu tenho entrevistado aqui nos podcasts que a gente tem aqui na Faís, que eu não tô mais com aquela pegada de ficar aí no começo, meio e fim, né? Para contar a sua historinha desde o início, e depois como que o senhor chegou no Evangelho. Então, com o senhor eu quero fazer diferente. Eu tenho 57 anos, né? Se não começar. A história fica longa. O êxodo, né? Não vou chegar no lugar nenhum. E é o comunicador também, né? Vai falar desde os primórdios, desde a Arca de Noé. Né? É verdade. Então, pastor, eu quero já começar
o senhor conta um pouquinho da sua conversão, né? Como que o senhor conheceu Jesus, né? Então, como que o Marcelo, né, conheceu Jesus? Então, isso foi em 1999, 98 para 99. Cara, eu era daqueles caras que falavam assim, ó, isso aí é pequenas igrejas, grandes negócios. Os caras vão te pegar, esquece o dinheiro. Esse era o meu pensamento. E tava no auge do Edir Macedo nessa época aí. Essa época de Macedo. E eu fui uma vez, eu morava em São Bernardo do Campo, né? Eu vim para essa região, vai fazer 26 anos, que é a idade da minha filha do meio, né? A minha esposa estava grávida da minha filha do meio quando nós chegamos aqui. Então, eu lembro que eu fui uma vez na Universal, mas não fui para a igreja. Eu queria namorar uma moça e ela frequentava lá. E eu fui lá. É raro, mas acontece muito, então. Né? Mas talvez essa foi a minha primeira experiência com a igreja, com a denominação evangélica, né? Então, não foi muito legal, né? Porque eles têm aquele estilo deles, né? E eu cheio de ceticismo, né? Cheio de barreiras e tal, né? Nós começaram quando chega no momento da oferta, né? Quem dá isso, quem dá aquilo, quem dá aquilo. Cara, eu fui embora, irmão. E aí, até o tema do nosso podcast, né? De repente, na sua frente vem aquele crentez, não entende nada daquela língua, né? Não, então, você nem entendia nada. E aquilo me assustou um pouco. Então, aí, quando eu me converti, na realidade, a minha esposa, como a maioria da história de todo mundo, né? A esposa vai primeiro, as mulheres sempre têm uma predisposição para estar indo, ter uma vida com Jesus, né? Isso é a grande verdade. E aí minha esposa foi insistindo, e eu fui. Eu fui na Igreja Batista do Caminho, do Pastor Porto, que está comigo hoje lá, na Zelo, né? Ele está comigo lá. Então o Pastor Porto era discípulo do Pastor Zé Maria, de Santa Bárbara, da Tenda, né? Histórica tenda aí, né? Pastor Zé Maria, puxa vida, né? Um missionário, né? Uma coisa maravilhosa. E a gente tava ali. E eu lembro, eu fui uma vez, e naquela época, quando eu cheguei na igreja, nós estávamos assim, tava começando a ter os encontros com Deus, sabe aquela coisa de célula, o negócio tava pegando fogo mesmo. E eu assim... Era G12 ainda? Eles eram G12. Então as igrejas batistas estavam entrando nisso aí, né? Não as tradicionais, as independentes. E aí eu fui. E na aquela época a gente orava, todo mundo caía, né? Tinha aquela coisa do mover, da unção do Espírito Santo. Então eu fui, cara. Eu fui uma vez, tal, aconteceu. Mas vai de novo. No começo é difícil, eu vou falar pra vocês. Não é fácil, não. Eu fui de novo. E aí um dia eu cheguei, minha filha, essa já tinha nascido, né? Então eu fui lá na igreja. Era lá no Santa Luísa, lá em cima, no Santa Luísa. Subi uma escada, a igreja era lá em cima e aí começou o culto, e eu falei, cara, se começar esse negócio de cair aqui, eu vou embora. Minha menina só ficava comigo, ela só ficava no meu colo, ela não ficava com ninguém, ela chorava e ela ficou comigo. Quase daqui a pouco, cara, só tava eu e ela de pé. Até o pastor caiu lá. O pastor Porto estava lá, caiu. Naquela época a Celinha era de lá também, a Célia. Celinha Pinarion, nossa, né? Forte abraço para a Celinha. Que figura a Célia, né? Minha mãe na fé, incrível, né? Incrível. Cuidou de mim muito tempo. Então aí ficou só eu de pé. E naquele momento ali, eu talvez quase com plena convicção, o Espírito Santo falou, então, tá todo mundo errado, só você tá certo, né? Então a partir disso eu nunca mais faltei em cultos. Eu nunca mais... cara, a minha vida depois daqueles dias é a igreja, foi sempre a igreja, né? Fui logo depois a Monte Leade se juntou com a antiga comunidade evangélica de Nova Odessa, que hoje é a Monte Leade, né? E por lá fiquei 23 anos. Que legal. Né? Fiquei 23 anos. Estudei, me formei, virei líder lá de células, de rede, depois me tornei pastor, né, ungido lá pelo nosso saudoso pastor Wagner, né? Daqui a pouquinho eu quero que o senhor conte um pouco da história, de histórias com o pastor Wagner, que foi uma figura que uma lenda, né? Foi uma lenda, né? Hoje, felizmente, não tá, mas era uma lenda viva já aqui, né, na cidade, né? Como tem outros pastores também aqui, que são históricos na nossa cidade, estão há muito tempo aí trazendo o evangelho até aqui. Mas que legal, né, dentro da sua conversão, pastor, como que Deus sabe trabalhar com cada personalidade, né? Sim. Deus que nos fez, nos formou, então não é coincidência. Seria muita coincidência para ser coincidência, né? Verdade. Como que viria uma palavra dessa no seu coração,
né, tão racional. Sim. Olha que palavra racional, não foi uma palavra sobrenatural. Não foi, não. E Deus só ia me alcançar dessa maneira, de outra maneira não ia, né? Então algo bastante, né, ali inusitado, vamos dizer assim, esquisito, mas Deus trouxe tudo isso dentro de uma palavra racional, né, te confrontando. Olha que legal. Então você é tão inteligente, né, e tá aqui, porque o colérico fica ali avaliando tudo, lógico, né? Então você tá aqui, né, só você tá certo e o resto tá todo mundo errado. Todo mundo errado. E aí a gente tem muita experiência com essa coisa. Naquele tempo tinha muito esses cultos de avivamento, né? Mas quando nós viemos da Batista e entramos na comunidade evangélica... Batista tradicional... que não era tradicional. Na realidade, lá nós éramos muito mais já. Já era mais avivado também. Batista do Caminho já era mais avivado. Eu fui para um encontro com Deus, eu comecei a orar em línguas antes de me batizar. Então, você fala, mas como é que funciona isso? Então, essas coisas perguntam a hora que chega no céu, não vem perguntar para mim, não. Essas regras também nem existem aqui na Terra. O tal do crentez, dá para entender. Isso, né? Não, como é que você fez isso e aquilo? Então, isso é crentez mesmo, né? E nós éramos muito assim, já está muito no fogo, aquela coisa. Aí nós viemos para a comunidade evangélica Nova Tessa. Então, aí, assim, o pastor Wagner, o pastor Ávila, que era junto com ele, eles eram da Batista. Aí, sim, eles eram mais tradicionais que a gente. Então, até fazer essa adaptação, como nós vemos, toda a igreja veio, que eram umas 50 pessoas, na realidade, muitos foram embora, não se adaptaram. Mas eu era muito novo na fé. Então, para mim... fui muito bem acolhido, fui recebido pelo Val. O Val era um líder naquela época, né? O Val faleceu também, já está com Deus. O céu está em festa, né? Então, é por isso que eu falo, as coisas boas Deus leva mesmo, então só os ruins aqui. E aí, fui muito bem recebido e para nós foi assim, ali um momento de quebrar alguns paradigmas, né? Porque, por exemplo, eu era muito novo, então aí nós chegamos, não, aqui não pode isso, não pode aquilo, até que o pastor Wagner vai lá para Santarém, tem um movimento muito do MDA, né, com o pastor Ebe Uber, né, e ele volta, então o pastor Wagner foi para Santarém de ônibus, pela Transamazônica de terra, foi vendendo camiseta, vou chegar lá. Rapaz, que loucura. Nós temos uma igreja Nova Aliança, tem uma igreja no Pará lá. Não, Pará. Transamazônica, o negócio ali é difícil. Ou é barro ou é pó. Agora asfaltou, né? Bastante parte. Alguns trechos asfaltou. Quando eu fui lá, a gente saiu correndo porque ia começar a chover e não ia sair mais, uns 8 anos atrás. Aí quando o pastor Wagner volta, né? Traz aquela chamada visão do MDA, né? Aquela coisa toda. Aí a igreja começa a tomar outro formato. Aí nós saímos de uma igreja para 5, né? E aí foi um grande mover de Deus mesmo. Eu já estava mais acostumado, porque eu já estava mais nessa coisa do pentecostal, né? Mas, assim, eu não nasci no tradicionalismo, não sou desse neopentecostalismo que, né? Tá esquisito, né? Tem uns muito esquisitos. Então, eu sou um cara bem moderado, creio muito no agir, no Espírito Santo. Para mim, a igreja se move pelo Espírito Santo. Falo isso na igreja, falo, o pastor aqui é o Espírito Santo, nós estamos aqui tentando ajudar ele e tentando não atrapalhar. O resto, quem vai fazer é ele, quem vai convencer é ele, quem vai derramar a graça é ele. Nós estamos aqui só tentando servir. E isso é muito legal, pastor, porque assim, os bate-papos que a gente tem tido aqui, e a ideia é trazer um pouco disso, as visões diferentes do jeito de como que a gente vê o evangelho, ou como que a gente degusta desse evangelho no dia a dia, né? Porque cada um tem um estilo, né? Sim. Quais são os estilos? Né? Então tem diversos estilos, então é legal. Então eu quero conversar aqui, eu não conversei com alguém que seja totalmente tradicional mesmo, né? Das igrejas históricas, como por exemplo as batistas tradicionais, também a presbiteriana do Brasil, mas quero conversar também com eles, porque todas essas pessoas estão servindo a Deus. Lógico. Cada uma no seu estilo, né? Eu também sempre digo assim, eu não nasci no meio do fogo, então eu nasci ali no meio do Pentecoste. Eu, Eduardo, em si, não sou muito desse estilo mais pentecostal, do reteté, né? Eu amo o mover do Espírito Santo, mas eu fui para uma igreja também, que quando eu comecei na Batista Nova Aliança, era um pessoal também que tinha vindo da Batista tradicional.
Sim. Então, é o pessoal que saiu do mesmo lugar. Saiu do mesmo lugar. E aquele pessoal que no meio da pregação, a pregação lá pegando fogo, eles anotando. Anotando lá, Eu olhava assim e falei, mas tem alguma coisa errada. Não tem um glória a Deus aqui? Eu não ia puxar porque não era meu estilo, mas eu gostava e disso podia aí, ser expulso também. Né? Podia ser expulso. Mas aí, hoje, eu vejo, né? A igreja hoje mudou o estilo, e nem usamos mais o nome Batista, que não faz sentido pra gente também. Mas é gostoso porque tem aquela pessoa que fica mais quietinha ali adorando, anotando a pregação, e tem aquele que tá dando glória a Deus, aleluia, no meio da adoração, e é assim mesmo, não tem problema, né, em relação a isso. Eu quero que o senhor conte um pouquinho, né, como eu falei, que ia fazer essa pergunta, do seu relacionamento com o pastor Wagner Long, né? Eu lembro que tinha algumas pessoas muito chegadas dele lá, o Messias, o Zé Pereira, né? Que nessas viagens aí pro meio indígena, que eles gostavam muito, ele estava sempre junto também, né? Conta algumas histórias interessantes aí com o pastor Wagner Long, como que foi esse relacionamento, o primeiro encontro com ele ali na igreja. Ele foi seu discipulador? Foi, o pastor Wagner o tempo todo, né? Foi o meu discipulador. A partir do momento que eu fui ordenado pastor, então o meu discipulado era direto com ele. Foi ele que te ordenou? Foi ele que me ordenou pastor. Então, ordenou eu, o pastor Kennedy, né, que é a igreja Ora, né, lá de Santa Bárbara. O Kennedy, um abraço, Kennedy é um amigão, né, somos ordenados juntos. O Kennedy é mais novo do que eu, né, é uma bênção. Agora, as histórias com o pastor Wagner, para o Mato Grosso, eu acho que eu fui 6 vezes junto com ele. São muitas histórias, né, tem muita coisa para contar, mas assim... Era uma alegria porque ele gostava muito, era uma coisa no coração dele. Ele tinha esse relacionamento com os terenos ali e com outras nações indígenas. Isso queimava muito no coração dele. Mas muito, muito mesmo. Era uma coisa muito forte. Ele trouxe isso para dentro da igreja. E até hoje aqui, eu sei, a Gileade cuida da Thaís e do Josiel, que a Thaís é filha da pastora Selma, minha esposa, na fé, né? A Thaís cuidou das minhas meninas quando era pequenininha, né? E a gente ganhou tanto a Thaís, uma casa inteira da Thaís, né? O Soares, a Janete, os filhos, são todos nossos filhos na fé. Ela fez missões lá no Pedrinho, lá na Chácara de Embaixadores, fez o curso lá e foi para lá, para ficar junto lá, para servir lá. Foi como uma missionária nossa enviada mesmo, e a primeira missionária nossa enviada para trabalhar junto com os terenos. Porque, na realidade, os terenos são mais crentes do que a gente, viu? Você pode trazer um índio tereno aqui, porque eles foram evangelizados há 100 anos atrás. Louco, né? Então, quando a gente ajuda o Uniedas já é um trabalho missionário, que fez 50 anos que nós tivemos lá, com 50 anos. Foi eu, o pastor Maurício, e o Messias e o Frois. Nessa viagem só foi nós 4. Foi a primeira viagem que nós fomos sem o pastor Wagner. Então, por mais que nós estávamos felizes lá para orar junto com eles, né? O pastor Maurício pregou, eu orei junto com eles, declarando a bênção por mais 50 anos de missão que eles vão fazer. Mas foi muito triste porque nós fomos sem o pastor Wagner. Então a gente fomos para Miranda, para Aquidauana, para cada vez num lugar diferente, né? E eles vêm do Brasil inteiro. Eles vêm, se unem, se juntam nessas reuniões, né, de missões, nessa conferência missionária. Eles vêm do Brasil inteiro. E vêm de ônibus, vêm de carro pequeno, eles viajam 2 dias de carro. E as reuniões são enormes, são grandes. E lá é feito assim, eles são comida chamada puteiro, né? Eles fazem lá o puteiro, mas assa lá, matam as 2 vacas lá no Mato Grosso lá. E a gente fica naquele churrasco, e é palavra o dia inteiro, e é apresentação de cada uma das regiões, se apresenta, o louvor, o ministério. Eles são muito crentes, mas são muito crentes mesmo. E tem as igrejas estabelecidas, né? Em Aquidauana, em Anastácio, já tem as igrejas e os pastores, né? E o José e a Thaís estão lá em Canarana, eles estão no Mato Grosso, né? Não estão no Mato Grosso do Sul, estão no Mato Grosso. No Mato Grosso, onde eles estão em Canarana, lá tem 23 etnias diferentes. E eles estão tendo muito sucesso lá, até onde eu sei, ainda a Gileade ajuda eles lá financeiramente para manter o trabalho lá. Então, assim, e aonde eles estão, essa é uma história legal de saber, né? Porque tudo isso que eu estou falando aqui hoje, o pastor Wagner não está mais aqui, mas é fruto do trabalho dele, né? Então, hoje, onde eles estão lá, era uma base missionária de uma igreja batista dos Estados Unidos. E fazia 23 anos que estava lá. E eles chegaram lá, foram para lá, eles falaram, fica lá na base e tal, ficaram lá.
mas eles são índios, né? A Thaís é branca, né? É porque homem branco é assim, você pode ser uma pessoa preta, parda, amarela, para eles é homem branco. Pelé é homem branco. Não é irmão, não é índio. Mas o Josiel é índio, ele é terena. Olha que legal. Entendeu? Então, o Josiel, o que acontece? Ele, o pai dele, o pastor Josias, o pastor Jade, é uma lenda. Esses caras andaram o Brasil inteiro já, implantando igreja. Então, ele tá lá. Eles chegaram lá, ficaram lá, o Josiel pegou um violão e tal, ele foi em alguns lugares, porque a cidade tem bastante indígena, né? Então, começou a conversar com as pessoas. Daqui a pouco tá reunindo 20, 30, 40 pessoas. O pessoal da missão ficou lá 23 anos, não tinha ganhado ninguém para Jesus. Que loucura. Mas o recurso vem, né? Então, assim, eles pegaram e falaram, não dá para vocês ficar aqui, não. Não quiseram... Não, porque eles vão ter que mandar foto, né? Vai mostrar quem tá na frente e tal. E eles foram para casa deles, abriram e as pessoas foram para lá. Mas um dia, eles estavam em casa, o papo bateu na porta, alguém lá, e falou assim, vocês é que estavam lá naquela casa? A gente estava lá. Eles falaram, e por que você saiu de lá? Ah, porque o fulano falou isso e aquilo, então nós vamos para cá, entendeu? Não tem como, e é uma estrutura muito boa, viu? E a pessoa, não, vocês vão voltar para lá. Eu falei, não, mas não pode, a gente não pode, a igreja não quer. A mulher falou, eu sou dono daquele lugar, eu vou doar para vocês. E doou para Unidas. Que loucura, doou que legal. Então eles estão pastoreando lá, mas eles são assim, eles entram num barco, andam 3, 4 dias dentro do rio e vão fazer evangelismo. Como ele é índio, ele entra em qualquer etnia. Tem mais espaço para poder... Não é, assim, qual que é o grande trabalho que a Monte de Ilhado sempre fez? Foi financiar índios que estavam fazendo seminário teológico lá em Anastácio, lá no Cates Barneia. Então eles vão lá, pegam o índio, levam ali, ensinam o evangelho para ele, ele volta para lá. E vai evangelizar a própria isso, porque lá, se o cacique deixar, então acabou. Entendeu? E eles estão ganhando aí todas as etnias. E sabe o que me veio agora? O pastor Wagner, eu tinha para mim que ele não ficaria no Brasil, que ele tinha na minha mente que ele ia embora, né, para os Estados Unidos, ele sempre estava envolvido ali, o menino dele, Joshua, se não me engano. Não, o Arnon. Tá o Arnon. Ele foi para lá, tudo. Isso. Eu achava que ele ia para lá, mas sabe o que eu percebo? Não tem coincidência. Eu acho que era Deus preparando o coração, principalmente das pessoas que estavam à volta dele, que ele iria. Não foi para os Estados Unidos, mas ele iria. Ele não ficaria muito tempo. Um lugar muito melhor. Então eu acho que foi dando essa desmamada, eu acho, que tinha a sensação que mais cedo ou mais tarde iria. Né? Então é diferente de pastores locais que estão sempre ali, né? Então a igreja sente demais, né? Claro que todos sentiram, não só a Monte de Gileade, né? Que a gente está falando bastante dela, mas a Nova Odessa, ela é uma figura que voltou ao Conselho de Pastores em 2013, que a gente estava falando em off aqui, com ele levantando a mão lá e aceitando ser o presidente naquela época lá, né? Sempre participando do Conselho de Pastores, envolvido. Então ele estava em todas as igrejas, né? Estava participando, estava o pastor Wagner é uma pessoa muito carismática, né? Não conheço ninguém. Fala, não gosto do pastor Wagner. Não conheço ninguém. Um amigo, tinha ele como um pai mesmo, na fé. Apesar de quem me ganhou para Jesus foi o pastor Porto, que está comigo hoje lá. Mas o pastor Porto saiu para missões também, né? Ficou 14 anos fazendo missões aí. E é outra loucura. O pastor Porto saiu daqui com 4 filhos e voltou com 6. Ele adotou 2 meninas lá e, né, ele foi mais para o norte, né? Eu acho que o pastor Porto já teve trabalho em Tocantins, se eu não estiver enganado, que a família dele, alguns sobrinhos dele, eu acho que congregam lá comigo, que são filhos do pastor Roberto Carlos. Sim, isso mesmo. É ele mesmo? Então, e eu tenho muitas histórias do pastor Porto, apesar de não conversar com ele, não ter, mas através desses meninos, que contam a história de plantar a igreja em Tocantins, não sei o quê. Isso mesmo. E ele foi, plantou um monte de igreja. Cara, tem história para você... Então, esses homens são realmente uma lenda. São os heróis da fé, que são anônimos, né? Mas, na realidade, para mim, isso precisa acontecer mesmo. Eu sou bem eclético, viu? Eu não sou muito... O cara fala assim, tem um adventista, tem um presbiteriano. Cara, para mim, cada um tem a sua função aqui na terra. Senão Deus não deixava. Deus não deixava. Ele que é o dono de tudo. Porque se alguém tem algum... Deus não ia deixar o Satanás. Até o Satanás está aí. Né? Então, tem lá, o cara é não sei o quê, acho que é seita. Né? Meu irmão, você está vendo que o evangelho está sendo pregado? Então, vamos dar sequência. E eu gosto muito dos Arrais. Os Arrais, um grupo adventista, né?
E eles têm uma canção que fala assim, que meu nome morra junto com o meu corpo. Olha isso. Os Arrais, eu trouxe alguém que já fez um collab com eles, gravou junto, que foi o Jason Lee Jones. Isso mesmo. Eu trouxe ele junto com, no caso, eu que organizei tudo, mas eu quis trazer pelo evento que tinha, um grupo que tinha aqui na Nova Odessa, que era Juventude Sem Placas. A gente trouxe pela Juventude, mas foi na Nova Aliança. Não é o Arrais, é os Arrais. O Arrais é o filho do pastor lá de... Pela Salvador, não é Salvador, não. É uma outra capital. Tem o Arrais, que é o filho do pastor Arrais. Eram os Arrais mesmo. Que é 2 irmãos e tal. É uma banda, né? Fizeram uma banda. E aqui também em Nova Odessa tinha os Arrais também. Pastora Nerita Arrais, um forte abraço para ela. Pastora Irmã Benita também. Então, a música fala isso, que o meu corpo morra junto com o meu nome e que de Cristo viva. Na realidade, por mais que eles são lendas, né? Mas o que valeu mesmo é que eles deixaram um legado para Cristo aqui, né? Então o nome de Jesus foi glorificado através da vida. Principalmente o pastor Wagner tinha essa coisa que ele queria ir para os Estados Unidos, ele tinha muito certo isso. Né? Aconteceu muita coisa, o Arnon foi para os Estados Unidos, né? Tá lá até hoje, né? O pastor Luiz e a pastora, que era de Limeira, que eram amigos meus também, foram na frente. Mas aí veio a pandemia, aconteceu tudo isso que a gente sabe. E logo depois da pandemia veio um falecimento dele, esse projeto acabou que se acabou aí pelo meio do caminho, né? Mas trouxe, né? Deixou um legado muito grande, aí plantou muitas igrejas, né? Grande. Pastor, falando agora do seu ministério, foi no início enviado aí, né? Sim. Plantado pelo pastor Wagner em Monte Gileade. Lá em Sumaré. Em que ano? Em Sumaré, em que ano? Sumaré, nós vamos estar falando de 2000... Uau, peraí, deixa eu ajudar aqui, a cabeça não é boa não. 2004, 2005, legal. Nós começamos uma célula na minha casa. Nós começamos a implantar as células. Então, como é que implanta a célula, né? Quem não sabe, né? Que acha célula também, nesse crentez, célula racha, igreja racha nada. Célula racha é paradigma na sua cabeça. É que vai mudando os nomes, né? É culto no lar, né? G12, M12, o culto no lar. Quando você para de cultuar no lar, sabe o que acontece com o seu lar? Se destrói, é isso que acontece. E o diabo sabe disso, ele vai atacar tudo quanto é tipo de coisa. E assim, nós vivemos uma intensidade na coisa da célula. E eu falo para você, não me arrependo de nada, em momento nenhum. Foi o tempo que nós ganhamos mais alma, todo mundo trabalhava. E aí o diabo não consegue ver um povo trabalhando, ganhando alma, servindo, indo atrás de cesta básica. Não, ele vai achar alguém lá dentro para falar, então, não faz isso não. E aí, assim, uma maçã podre no meio de uma cesta, rapidinho. Já leveda tudo jeito. Por isso que nunca deu certo. E os outros falam, não, que isso aí é autoritarismo, o pastor pede para fazer alguma coisa, não, isso é tudo conversa fiada. Lá no Encontro com Deus faz regressão, né? Regressão, gente. Coisa de louco. Não tinha nada disso. Nunca teve, nunca vai ter, nunca teve, nunca vai ter. Mas aí o que acontece? Agora alguém sempre tem um mundo dos espertos, né? Aí o que acontece? Sabe o que é que eu encontro com Deus? É esses cursos coach que você vê aí. Olha isso. É igualzinho. Os caras tirou de lá e faz aí. E agora é aberto e ganha paga, milhões. O cara vai lá para 4, 5 mil. Aí o crente ia de graça praticamente, né? Com o encontro com Deus, no máximo que podia custar na época era 300 reais. Para custear o quê? Seu almoço, sua janta, sua estadia e tal. Agora o cara paga 10, 15 mil para escutar o quê? Exatamente. Pode ir lá para ver, pode ir. Eu fiz. Eu sou Master Coach lá por dois desses grandes aí. Né? E aí vai lá e fala, puxa vida, cara, o cara pegou um encontro com Deus e... nem tá sabendo. Nem sabendo. Então, esses caras... Começou a célula na sua casa? Começou uma célula na minha casa, vindo da multiplicação daqui de Nova Odessa, né? Então, eu já morava em Sumaré, a gente sempre morou em Sumaré, né? Eu vim morar aqui no Marajoara uns 3 anos depois. E aí, mas depois voltei para Sumaré. Começou lá e de lá multiplicou. Quando deu em 2018, mais ou menos, nós já tínhamos 42 células. A igreja já tinha mais de quase 400 membros. A Sumaré já tinha mais membros que a própria igreja aqui de Nova Odessa. Nossa, que legal. Entendeu? E nós ficamos bastante tempo em células. Depois aqui começou pessoal, porque
O Kennedy saiu na multiplicação para Santa Bárbara, eu saí para Sumaré e o pastor Wagner entendeu depois, até nós mesmo entendemos, junto, todos nós entendemos que nós devíamos ter permanecido um pouco mais, fortalecido mais a modilidade aqui na cidade, né? Que aí saiu as lideranças de ponta, entre aspas, né? Porque quem mais ganhava a alma foi Jesus, e nós fomos criar outro trabalho, graças a Deus, que nós ganhamos outras pessoas e tal, mas nós entendemos que como denominação era melhor a gente ter ficado um pouco mais, ou ter retornado, né? Eu não sei como é que deveria ser. Mas aí nós já tínhamos andado tanto que já não dava mais para tomar esse espaço. É porque né? como a igreja não é empresa, né? E acaba então, descobrindo tudo. No... E nós vamos assim, não, o Espírito Santo está fazendo e tal. Mas tem a questão organizacional que precisa ser feita. Mas muitas vezes a gente não faz, porque a gente fala, não vamos atrapalhar o que Deus está fazendo. Talvez Deus está esperando que a gente se organizasse melhor. Mas nós éramos uma igreja só, e unidas pelo propósito. Cada um tinha seu CNPJ, sua autonomia financeira. Olha que legal, já tinha essa independência e tal. Nós entregávamos o dízimo só na sede. Os recursos eram... Isso, e toda a oferta missionária era enviada para o Mato Grosso lá, porque nós falamos desse trabalho um pouquinho aí. Então, e nós não tínhamos, a nossa ligação era extremamente relacional mesmo e de unidade em Cristo. Não era nada estatutário, não tinha nada que nos prendia. Eu me lembro também dessa questão da mongileagem, né, de estar mentoreando, vamos chamar assim, igrejas, né, agora percebo que é mais uma mentoria mesmo, que muitas igrejas não eram nem mongileagem, né, que tinham outras igrejas que o pastor Wagner estava ali apoiando, ou a mongileagem estava apoiando, mas elas tinham suas independências até nos nomes também, além de CNPJs independentes, os nomes também, outras igrejas de outras denominações. E até hoje a gente tem essas parcerias junto aí. São nossos amigos, né? São pastores de Limeira, de Rio Claro, em São Paulo, de Sumaré. Desses aí, o pastor Wagner chegou a cuidar quase de 11 igrejas. Eu cuidei de 6 igrejas que não eram. Nós fazíamos o evento Mergulhando na Visão. Não sei se você lembra, lá em Sumaré. Lembro. Fazia um grande evento, né? Era muito, para nós, era grande, né? Chegou a ter 3 mil pessoas naquele prédio maior onde eu fiquei lá. E era feito para quê? Para as igrejas. O que nós ajudamos de igreja, porque assim, o camarada chegava no Mergulhando na Visão, chegava todo arrebentado, porque ele vai ter um evento do MDA, alguma coisa, falava, vai ter lá o Mergulhando na Visão. E ele chegava lá, era estilo culto, então tinha palavras, mas tinha os momentos que a gente separava para falar com os pastores. Nós fazíamos algumas mesas e colocava alguns pastores que já estavam caminhando há um tempo, e falamos, não, irmão, vai dar certo. Hoje eu tenho um pastor que é da Deus Restaura, cara, que ele está me ajudando em muita coisa. E eu ajudei ele, porque ele estava pensando em desistir. Que legal. Entendeu? E aí a gente entra num outro tópico muito interessante, que é sobre isso, né? Ser pastor de pastores. O pastor Wagner te passou o bastão, né? Como que as coisas não têm coincidência nisso aqui, não. Né? E hoje é você, pastor, que está fazendo isso, cuidando de pastores. Vamos falar um pouco sobre o Conselho de Pastores de Sumaré, né? No Alpes. Conta um pouquinho dessa história, como que foi chegar ali. E hoje, o presidente também do Conselho, né? Como que é essa interação com os pastores em Sumaré? Então, eu falo para você, há 5 anos atrás, eu estava de secretário de comunicação lá na cidade de Sumaré. E tinha um conselho lá também. E já fazia muito tempo. Nós vamos atrás do pastor, perguntando para ele se ele ia dar sequência ou não. E ele foi muito, assim, primeiro ele foi receptivo, depois ele pulou para trás. Ele é muito envolvido com a política, ele saiu candidato a prefeito. E ele não quis soltar a documentação, né, que é o Conselho de Pastores. Nós conversamos uma vez, depois falou que ia fazer, depois não fez de novo. Aí já nós estávamos nos reunindo, 11 pastores, mas quais pastores? O que era do próprio conselho mesmo. Mas como ele era o presidente, ele precisava autorizar lá, né? E aí foi, vai, não vai, ele acabou não indo. Né? Então nós decidimos abrir um outro CNPJ, fomos no conselho estadual, explicamos a história, passamos o telefone do pastor, ele falou lá os argumentos dele, né? E é o Rei Bustini, né? Que ainda é o presidente estadual, né? Nos recebeu muito bem e tal. Nós falamos o que a gente ia fazer, ele falou, se é essa a situação, não vejo problema nenhum. Nos cadastrou lá, e aí nasce o Alpes, Aliança de Líderes e Pastores da cidade de Sumaré, que eu hoje sou o presidente, né? Estou o presidente. Estou no primeiro ano, mas já estou 2 anos, porque o nosso presidente renunciou, pastor Sandro, que era pastor da Bola de Neve, né?
Ele teve que ir para Campinas, aí não fazia muito sentido, eu assumi lá e agora teve a eleição e eu estou no mandato de 2 anos. São 5 anos caminhando junto com esses homens. E eu falo para você que alguma coisa extraordinária está acontecendo. Porque nós somos 11 diretores e viramos 11 amigos mesmo, de verdade. Tem um pastor amigo meu que ele é um entusiasta, assim, do conselho, o pastor Aparecido Rufino. Isso, sempre está convidando e falando desse conselho, participando lá. Isso. E nós estamos aí caminhando e é um lugar muito bom, um lugar de quando nós estamos juntos, né? Eu faço as reuniões, os cafés, né? Que é aberto para as igrejas. A gente sempre tenta fazer numa igreja nova, pede para alguns pastores abrir, né? Muitos ficam meio assim. Então, como que funciona? Vai ter a reunião, aí existe um grupo, com certeza, no WhatsApp, nas redes aí, e aí a igreja abre a estrutura para poder receber esse encontro, uma vez por mês. Os pastores que têm recursos, eles mesmo bancam o café. Senão o Alpes vem e entra com recurso, ajuda e a gente faz o café. E aí faz um café faz uma reunião, reúne com os pastores e ali mesmo faz esse modelo de mesa, conversa com alguns, pergunta o que está acontecendo. Então, o projeto é para realmente abraçar e cuidar. E nós começamos entre nós mesmo primeiro, né? Porque a gente não pensa que nós estamos lá para ajudar, mas tem dificuldade, né? Um passa por uma situação, o outro passa por outro. As denominações, as maiores, as mais tradicionais, dificilmente participam, né? Até tinham alguns participando, mas foram tolhidos disso, né? Foram orientados a não ir mais, né? Eu não entendo por que também, mas a gente tem tanta coisa para fazer que eu não quero nem entender por quê, né? A gente abençoa, fala, vai em paz, que Deus te abençoe, siga a instrução já lá. Já passou da fase de ficar chateado? Já passou, né? Siga a instrução do seu chefe, mas a gente vai perder o emprego, porque fica tranquilo. Então, hoje a gente fala com 89 igrejas, num circuito de 300 e poucas denominações que tem em Sumaré. A gente tem uma fala com 89, e esses 11 mais diretores, a gente se reúne mais e faz o café. Tem esses cafés, tem sido uma benção, a gente sempre traz um preletor de relevância, né? Vem alguém com uma palavra muito poderosa, e depois a gente tem esse tempo de comunhão que ajuda. Mas isso é só o tempo de celebração, que nós estamos buscando de verdade mesmo, assim. Nós damos um pouco de assessoria jurídica, isso já acontece. Legal. Nós temos lá pessoas que, meu pastor Soares está dentro da prefeitura. Então ele conhece todo o trâmite para regularização. Então a gente encaminha os projetos de lei já existentes para isenção de imposto, né, de PVA, de IPTU, né? De IPTU, o que pode ter, o que não pode. Que eu não tenho ainda, o AVCB, por exemplo. AVCB, não tem bombeiro, não tem. Então a gente orienta eles nesse sentido aí, sem custo nenhum. Só uma orientação mesmo, né? Indica algumas empresas que fazem, né? Que são irmãos nossos também na fé, né? Que eles normalmente tem um desconto lá que o pessoal dá. Mas não é esse o foco nosso. Agora, o que nós estamos buscando de verdade? É essa assistência mais humanitária, de cuidar mesmo dos pastores, né? E como nós estamos conversando aqui, de ter um psicólogo para os pastores, para as pastoras, que sofrem um embate lá no campo lá. E assim, o termo profissão não é mais ideal, mas vamos chamar de profissão, mas é uma profissão muito solitária, né, pastor? Sim. A gente não tem ali, não pode demonstrar fraqueza, não pode nem mostrar que está doente às vezes, o pastor não pode ficar doente, né? O pastor não pode ter problema, tem que estar com a conta bancária sempre cheia, né? Não pode. Essa é a parte mais difícil, né? Mas, então, as pessoas têm essa, não sei, é uma ilusão mesmo, né? Porque nós somos pessoas comuns, né? Nós somos igual a todo mundo. É um estereótipo de perfeição, né? Esse é o pastor. Agora, então... o que nós buscamos de verdade? É uma vida em santidade, né? Uma família estável. Agora, nós não temos controle 100% dos nossos filhos. Os filhos crescem, igual todo mundo cresce. E um dia toma decisão. E aí, agora, eles podem ir embora, talvez, por alguma coisa, mas nunca vão poder falar que não ouviram a verdade, né? Então, eu tenho 3 filhas. As minhas filhas são uma bênção. E elas sempre escutaram, pai, bom, você toma a decisão por você. Eu vivia até com meu pai até um certo tempo. Depois eu comecei a tomar decisão. E eu estou arcando com elas. E você toma e arque com as suas decisões. Não tem problema algum. Para mim, tá tudo certo.
Agora você conhece a verdade, você conhece o caminho. No último podcast eu vi assim, né, que tem o velho ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Mas no filho de crente, crentinho... Crentinho não é. Nem sempre. Não, nem sempre. E tem uma luta, e eu também tenho dito isso, pastor. Parece que tem um departamento no inferno lá, um setor específico, que é só para lutas contra filhos de líderes e pastores, não tem? Tem. Porque é um negócio assim que a gente vai conversando. Os filhos de pastor já nascem com a patente maior, né? Então eles falam assim, cara, eu vou derrubar esse cara agora, porque se ele conseguir crescer, ele vai ser melhor do que os pais dele. É isso que eles pensam. Cara, se você pegar assim, os filhos do Valadão são muito melhores que ele. Tem mais informação. Muito mais informação. Né? Mais relevância. Tem a mesma essência. Então, assim, vai embora. Agora, não enrosca, lógico que enrosca. Não vai errar, lógico que vai errar. Mas o diabo sabe, cara, esses caras já nasceu com DNA. É o filho de Deus veio aqui, tem que matar todo mundo. Mata todos os meninos, deixa nenhum. Se deixar, pronto. Não deu certo, graças a Deus. Graças a Deus não deu. Então, e assim vai ser com os nossos filhos também, em nome de Jesus. Então, as minhas filhas são uma bênção. A Agatha casou com o Lucas. A Ariane está com o Marcos. Óbvio, nós estamos no Evangelho. E a mais novinha agora tem 19 anos, né? Tá namorando um rapaz que chama Luiz João Mateus. Rapaz! Entendeu? Assim, tá tudo em casa, né? Olha são todos eles são uma bênção, filho de crente. Servem ali, tá servindo com o pastor também? Não. A Ariane não. A Agatha e a mais novinha tá lá junto. É a outra lá, junto com o Marcos, que é adventista. Meus meninos sempre estudaram no NASP, né? Então elas têm a do meio e o meu menino continua no Adventista aqui em Americana, e a do meio fez até o ensino fundamental, né? E agora o médio tá fazendo técnico, e aí tá no ETEC, mas estava lá estudando também. E esse dia tava chorando, né? Que ela chora, é melancólica, né? Chora. Falando assim, eu queria voltar. Eu falei pra você que você ia arrepender, né? Mas ela falou ali, mas na emoção também. Mas é muito legal. O Colégio Adventista, muito ensino, né? Estudaram no campus Hortolândia, né? Porque o jornal sempre foi de lá, né? Então a gente saía de lá e já ia, era na rua, né? Elas saíam de lá e já ia pra faculdade, as duas mais velhas tá formada, a mais novinha tá no primeiro ano aí da engenharia. Tá lá, ela tá animada. Vamos ver se continua animada até o final. E a sua família, né? Sua esposa, eles que áreas? Tem áreas que eles servem na igreja junto lá? Eles ajudam em que área? Tá ali pastoreando junto ou tem outras áreas que eles cuidam também lá? Não, aqui tá a Agatha, né? Que mais cuida das crianças, né? A Selma me auxilia em tudo, né? A pastora cuida das mulheres, ela gosta muito de cura e libertação, é a área que ela flutua, né? É para onde ela vai. Parabéns, pastora, porque é uma área aí que ela gosta muito, né? Olha, tem que ter quando estômago, ela tem algumas reuniões, ela fala assim, amor, você não vai estar lá junto, fica lá pelo menos se acontecer alguma coisa. Se acontecer alguma coisa, você já tá clama lá, a Deus. Mas ela entende pela autoridade, né? Ela, quando ela fala, você vai estar junto lá, porque... Mesmo se estiver ali no fundo, mas... E assim, as pessoas ficam... Muito tem essa coisa, né? O pastor assim, mas nunca vai com a gente para expulsar demônio, né? Ninguém vai, né? Isso aí ninguém vai. E quantas vezes não fui? Morei aqui no Marajó, nós tínhamos uns vizinhos, rapaz do céu. Os caras brigavam. E aí um dia, deu 2 horas da manhã, apareciam lá. Bateu palma lá. Falou, pastor, pelo amor de Deus. Meu menino quer matar o pai dele, não sei o quê. Eu falei, mas quem é o pai dele? Não, eu só respondi quem? Do seu Marcos. Não, velho, o seu marido é chato mesmo, né? E você 2 horas da manhã, né? Não, o senhor não vai lá? Eu falei, rapaz, eu levantei 2 horas da manhã, fui indo, na pé mesmo, que era pertinho de casa, assim, dava 4, 5 casas pra cima. Eu fui orando, Deus, não quero apanhar de ninguém, não. Não, vou chegar lá. E entramos lá na casa dele, expulsei o demônio dele, vamos lá, eles se converteram, entregaram a vida para Jesus. Então, assim, nessa hora, ninguém quer ir com o pastor, não, né? Quer ir com o pastor no congresso, né? Quer ir com o pastor não sei onde. Mas que eu falo, né? Não chama o pastor pra coisa boa também, né? Você tá fazendo churrasco lá, não desce as 4 casas pra bater lá, né? Mas assim, a igreja... É muito interessante. Mas a igreja, toda igreja que eu pastoreei é amorosa, né? A gente fez amigos mesmo, de verdade, né? Sim. E aí eu falo assim, hoje, na última reunião que eu tive na liderança, eu falei assim, eu tenho expectativa em relação a vocês.
Eu nunca vou cobrar de vocês uma coisa que vocês já não levantaram a mão que falaram que ia fazer. Eu não vou cobrar de vocês eficiência nem eficácia. O que eu vou cobrar de vocês é responsabilidade. Vocês levantaram a mão, então vocês estão falando para mim assim, não pode me cobrar disso aí. Mas eu não quero caminhar com ninguém que me obedeça porque eu falei. Eu quero caminhar com um amigo. Amigo, assim, um amigo, se você tem um amigo, você liga para ele 2 horas da manhã, fala, meu pneu tá furado aqui, fala, pera aí que eu tô indo aí. Ele nem quer saber, depois que ele vai, onde você tá mesmo? Né? Mas primeiro ele fala, não, pera aí que eu tô indo aí. Né? O amigo é aquele camarada, por isso que Jesus disse assim, ó, eu não chamo vocês mais de servo. Chamo de amigo. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor vai fazer. Eu te chamo de amigo. Caminhando junto. Isso. Entendeu? Então, porque amanhã eu não vou estar aí. E aí, quem que vai sobrar? Os amigos. Quem vai contar a história de nós? Os amigos. Quem está contando a história do pastor Wagner? Só quem foi amigo dele. Né? Caminhou ali junto. Ixi, um monte de gente falou mal, né? Eu fico imaginando quando a gente não fala mal da gente. E eu falo, você continua, irmão. Não caminhou continua, junto. Tá ficando famoso. Você acha que Abraão foi famoso só falando bem? Abraão, o pessoal pisou na bola, falou, esse Abraão, não sei não, hein? E o cara foi ficando famoso. Quem é esse Abraão? Eu não conhecia, mas você tá falando mal dele. E de Jesus, você prega por Beelzebub. Isso, não é assim? Não foi, né? Meu Deus, né? Foi humilhado, foi chacoteado, foi de tudo que pode imaginar. E olha aí, né? A fama tá aí. Né? E no final, o que vai falar são os nossos frutos, não é a nossa fala. Mas isso aí, pastor, é uma consciência que aí o senhor já está um tempinho na caminhada, né? Não é de hoje, que demora um pouquinho para gerar isso, porque a gente tem muitos pastores, infelizmente, tem um índice até de suicídio. Sim. Porque o senhor é pastor de pastores, Sim. pode falar isso com propriedade aí, das lutas dos pastores, dessa questão de autoafirmação. Sim. De, né, mas será que eu estou fazendo certo? Mas não tem ninguém me ajudando. Às vezes fica esperando ali ser validado, alguém bater nas costas, que bênção que você é, que maravilha. E quando vem essa crítica, essas situações, a pessoa tem E quando vem a crise, eu falo para você, hoje eu estou vivendo assim, nossa igreja chegou a ter 400 membros, né, lá, na denominação todinha da Monte Gilead, nós ultrapassamos mais. Mas nós, nesse tempo, para você ter 400 membros dentro de uma igreja, você já deve ter ganhado pelo menos mais de 5.000 pessoas para Jesus, senão você não tem 400 membros. Quantas pessoas passaram e não ficaram, não permaneceram, foram, né? Então um dia eu saí de casa e hoje eu estou morando no imóvel que eu tenho, que era uma chácara, né? Uma chácara. Põe uma piscina, né? Então eu reformei lá, estou morando lá. Então para sair eu passo na frente da igreja do pastor Walder, que foi lá. Walder Bishop. Isso, né? Da nossa igreja chama o ministério agora, né? Era a nova aliança ainda, que era ligado com o pastor Pado, né? Do outro lado da rua, que foi onde ele estava, foi o segundo prédio da Monte Gilead de Sumaré. Que lá quando o Bordão nem tinha prédio ainda lá, e o cara estava acabando de levantar, nós já alugamos. Então, era lá, ele mudou para frente. Então, aqui ficou a Assembleia de Deus. Então, um dia eu saí de casa, estou passando, e a gente já estava vivendo uma crise, igual você está falando, existencial. Puxa vida, veio a pandemia, não era uma igreja de célula, não sabia fazer. Não era uma igreja de fazer um culto de domingo e tal, não. Nós tinha reunião segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nós tinha todo dia. Aí daqui a pouco, pum, parou tudo. Tá eu lá, num salão de 1.200 metros quadrados, com a câmera na minha cara e não tinha ninguém lá dentro. Entendeu? E falou, meu Deus, não vai ter o Tadel, né? O Tadel é treinamento avançado de liderança. Não vai ter o Tadel terça-feira, porque as pessoas precisam estar aqui. Não vai ter a célula na quarta, porque as pessoas não podem ir na casa de ninguém. E isso levou muito tempo. Nós não tínhamos tá vendo? Não nasci numa igreja tradicional. Não tinha, né, um time para, não, vamos manter os ministérios e tal. Então, foi diluindo. Algumas igrejas, nós éramos muito grandes na avenida, as outras igrejas menores abriam, e nós não estávamos abertos, as pessoas começaram a ir para as pequenininhas. Então, nós vivemos isso. Hoje, a nossa igreja, se tiver, assim, nos cultos, nós tem 70, 80 pessoas, né? Vai fazer de 400 para 70. Então você fala, onde eu errei? Por que o fulano foi embora? Aí a gente chega, foi embora para quê? E aí, e aonde que a igreja começa, e aí o pastor que fica, é isso que não entende, que as pessoas não entendem, vocês não entendem. Quem fica com essa bucha aí. Quem vai, talvez está num novo projeto, alguém chamou, está todo empolgado, né, mas quem fica? E quem fica?
Eu lembro de ter chamado alguns líderes que saiu, e sai sem propósito, vai falar, não, eu vou ali, não vou contar aqui, porque senão a gente expõe algumas pessoas, né? Não, eu vou ali, mas para quê? O que você vai fazer? Já abriu outra igreja? Se for, já pega umas 50 cadeiras e leva, né? Porque eu sempre fui entusiasta de ajudar as pessoas, vamos abrir igreja. Para mim, eu abri igreja em Hortolândia, temos hoje um prédio na Bahia, né, que está sob a minha tutela agora, está lá na Bahia, lá no vilarejo quilombola. Foi a igreja de Sumaré que semeou, construímos, né? Tem prédio próprio, está lá no meio do nada. Quem quer ir lá? Ninguém. Então, quem fica... Mas eu lembro que eu falei com um líder, que era de ponta mesmo, né? Ficou comigo 16 anos, né? Aí tá saindo sem propósito, não sei nem para onde estava indo, nem... Não, eu te amo, mas tô indo embora. É assim, isso é um amor meio esquisito, mas... Como eu sei que é amor mesmo, porque a gente conhece quem ama a gente que não, né? E aí você tem que aplicar o seu amor também, né? Porque agora você tem, bom, eu sou de Cristo, então o amor tudo suporta, então eu vou suportar isso aí. Mas eu falei, dei um exemplo, talvez você possa usar isso também para sua vida. Eu falei assim para ele, ó, quando sai uma pessoa que tem a sua relevância dentro da igreja, talvez chegue uma pessoa lá, faz um ano que ela tá bem lá na ponta ainda, ela não se aproximou muito, ela não está liderando. Então ela é como uma pedra que você joga no lago, uma pedrinha que você joga no lago, não faz nada. Eu falei, mas agora você, quando eu falar que você vai sair, é como se fosse jogado no meio do lago. Bum. A onda que isso vai gerar, vai trazer um movimento. Então eu só posso falar uma coisa para você. Essa onda é sua, não é minha. Você vai carregá-la daqui, junto com você. Porque se você tivesse uma razão, um motivo, um propósito, ela ia ficar comigo. Mas como você está falando que você não tem, então ela é sua. Sua responsabilidade. Sua responsabilidade. Vai lá, te abençoou, mas Isso, entenda que tem uma responsabilidade. Entenda que... Aqui em Nova Odessa, o senhor conhece aqui, mas tem um movimento aqui, eu tenho falado sobre isso também, e é um alerta porque pessoas vão nos assistir. Uhum. Qual que é a questão? Uma cidade muito pequena. Sim. Qualquer lugar que a gente falar agora, que a gente quer sair daqui, né? Tá. E daqui tanto faz, as pessoas não sabem, a gente está aqui no Jardim Bela Vista, mas em qualquer lugar que eu tivesse. Tá. Qualquer lugar que a gente quiser sair, vai dar 10 minutos, contando com semáforos, 10 minutos para chegar em qualquer lugar. Em Nova Odessa. A não ser quando eu quero sair do São Francisco e até o Guarapari, que vai dar 15. Fora isso... Verdade. Fora esse deslocamento aí... E se você não sabe, tem vereador que sabe quanta saída tem. Essa pegou 5 saídas. Então, se você quiser sair daí lá pro Guarapari e pro São Francisco vai dar 15 minutos, né? E, várias histórias, né? Tem pessoa que perde a oportunidade de ficar calada. E a gente também, às vezes no púlpito a gente perde a oportunidade de ficar calado também, né? Agora mesmo, não podia perder. Perdeu a oportunidade. Mas tudo bem. Então, as pessoas, o que fazem aqui em Nova Odessa? Já tem essa questão de se deslocar com facilidade, né? Outra questão que tem, como é uma cidade com poucos habitantes, vamos dizer assim, menos de 70 mil habitantes, em qualquer lugar que for, qualquer igreja que a pessoa entrar hoje, uma igreja evangélica que você entrar hoje, você vai ter ou um parente, ou um amigo que estudou com você, ou que trabalha com você, né? Vai estar ali naquela igreja. Então você vai chegar, você vai ser acolhido em qualquer igreja. Qualquer igreja. Então eu quero sair daqui para uma igreja do outro lado da cidade. Eu vou chegar lá vai ter alguém e vai ter alguém conhecido. Então é muito fácil essa troca de igreja. E o problema é essa troca sem um propósito definido. Que isso não deveria acontecer. E o problema principal... E nem os pastores deviam receber. Não devia. Devia ter pelo menos... Não é uma dificuldade, mas assim, uns porquês. Um filtro, né? Você chegou agora, mas o que aconteceu? Você conhece o pastor Robert Doodle? Apóstolo Robert Doodle? Não que conheço. Prega sobre lealdade e deslealdade? Não conheço. Ele é apóstolo, tem a nomenclatura de apóstolo, e ele é acho que o pastor ele chama, Dag. Acho que ele é indiano. Eles têm uma igreja, a segunda maior igreja do mundo. O pastor Robert Doodle dá esse seminário, lealdade e deslealdade. E ele conta a história, assim, eu não aconselho nenhum pastor chamar ele para ministrar, porque, cara, o Espírito Santo faz estrago mesmo, porque as pessoas se constrangem
de estar naquele lugar. Mas ele fala assim, que lá na igreja dele, em São Paulo, aqui em São Paulo, ele fica aqui, tem a base em São Paulo. Ele começa o culto, ele pergunta assim, tem alguém, ele tem um sotaque dele lá, né, meio angolano, mas não é, né? Tem alguém visitando nós aqui? Levante sua mão. Ótimo. Você é crente? Você é de outra igreja? Sou. Vai embora. Vai embora. Rapaz. Ele falou, vai embora. Nós não temos tempo para você aqui. Nós estamos trabalhando para ganhar alma. Volta para o seu pastor. Que loucura. Vai para lá. Aí a pessoa fica em choque. Ele falou, estou esperando. Vai embora. Manda embora no meio do culto. Porque ele falou assim, nós estamos no trabalho de evangelismo. Nós estamos atrás de alma. E a gente falando disso, nessa crise, a gente estava falando da crise ainda, né, que existe. Mas hoje... E na pandemia, o que acontecia? A Nova Aliança também, a igreja que eu faço parte, né, estou lá ajudando a pastora Devanir na vice-presidência, nós tínhamos também de 400, 500 membros. Sim. Eu tinha, como líder dos ministérios que eu trabalhava, principalmente no Ministério de Louvor, eu tinha 4 equipes de louvor completas. Então, dava para revezar tranquilamente, fazer as escalas tranquilamente ali, louvor, mídia, equipes completas antes da pandemia. Muito legal ali. Então, a pessoa tocava hoje, demorava 15, 20 dias para ela tocar de novo, tranquilo, sossegado, né? E aí veio a pandemia. Com essa mesma situação. Eu era da mídia, eu estava lá, então, montando as câmeras para o pastor falar. Tinha vezes que eu montava a câmera, eu mesmo ia pregar. Aquele negócio esquisito, estranho, né, que tinha que manter um relacionamento. Graças a Deus a gente já tinha essa questão do virtual antes, então a gente conseguiu manter esse relacionamento e ajudamos outras igrejas que não tinham essa questão do culto online. Mas isso não existe. Esse negócio é uma necessidade, mas o crente tem que ir na igreja, né? E aí a gente manteve isso e tal, mas aí acabou. Vamos voltar ao presencial. Cadê o povo? Tá bom, já pode vir. Pode. Tira pessoal, a máscara, né? E aí, vamos lá. E não veio. Nunca mais voltou. Tem gente que nunca mais voltou. Nunca mais voltou. E tem gente que, tudo bem, se foi para outra igreja, mas o que está acontecendo agora, pastor? Que isso é muito triste, que traz essas crises. As pessoas saem e nem sequer enviam. Seria triste enviar a mensagem, mas nem a mensagem envia mais. Sai nem pelo WhatsApp. Antes, até saía pelo WhatsApp, ó. Eu senti no coração, eu orei, falava as questões lá, estou indo embora. Amém, vou falar o que para você? Amaldiçoar eu não posso? Não, se eu pudesse, talvez eu ia ficar bravo aqui, mas nem posso. Vai em paz. Vai. Mas não falam mais. Você descobre que ela foi para outra igreja. E fala para alguém, falou para o outro, para chegar em você. E aí, sério? Puxa vida. E aí, se você não tiver certeza que você tem chamado, eu tô aqui num propósito. E a questão de ter mais ou menos pessoas para me cuidar, isso é um detalhe. Eu tenho que continuar buscando fazer, ganhar. Aquilo que Jesus pediu para eu fazer. E sabe o que o pastor João Boninho fez? Ele deu uma entrevista aqui para mim e falou, viu, o que eu estou fazendo agora? Mesma situação. Eu estou voltando na minha essência. O que eu sei fazer? Eu sou evangelista. É isso aí. Eu voltei a evangelizar de casa em casa. Então. Ele está batendo nas casas. E falou isso, eu me redescobri agora. Ele está com 67 anos. Sim. E ele falou, me redescobri agora, parece que eu tô com 30. Porque eu tô indo lá... Porque foi isso que Deus chamou. Então parece que... Tá vendo como eu falei? No começo eu falei, parece que a gente perdeu muito tempo sendo... Com as questões burocráticas. Agora a gente é pastor, agora a gente tem que cuidar de não sei o quê, chamar o líder, conversar. Tá, e ganhar alma ficou um pouco... Consequência. Não é o final, tem que ser o final, né? Tem que ser o final. E a gente acha, não, eu tô ensinando fulano, ele vai fazer. Será mesmo? Será que ele vai fazer mesmo? Será que ele vai fazer mesmo? Então, essas coisas mexeu muito e mexe até hoje. Eu falava assim, não, puxa, tá tudo bem. E aí, além de vir a pandemia, perdi uma irmã minha na pandemia. Passada a pandemia, o pastor Wagner morreu. Então, você imagina, estou falando de um tempo de crise que começa na pandemia e se arrasta até o fim da pandemia. Então, são muitas dores que as pessoas não conseguem entender porque elas não estão lá vivendo e acham que os pastores são super-homens, que a gente não sente nada, né? E a gente não vai. Então, nesse meio tempo também fiquei aqui na Monte Lear, depois de 1 ano e meio, nós entendemos que era melhor cada denominação seguir cada igreja, né, seguir um caminho, foi de bênção, não tivemos nenhum tipo de rusga, né, tal, e foi assim foi feito, né?
E agora, né, eu sou pastor-presidente de uma denominação, mas como também não fiz nenhum preparatório para estar à frente de uma igreja, fiz as coisas normais que precisava ter feito, mas nunca fiz um planejamento. Não foi igual na minha empresa, na minha vida profissional, o que eu ia fazer, se eu ia fazer um curso, se eu não ia fazer, não. As coisas foram acontecendo debaixo da graça e do favor de Deus. Mas agora eu sou presidente do ministério, sou presidente do conselho de pastores da cidade, mas ainda estou vivendo essa crise, porque eu tenho que achar uma saída, e a saída sempre vai estar em Cristo. E a gente fala assim, mas não tem problema, a gente vai lá, tem 10 pessoas. Não, tem sim. Eles outros falam, mas quantidade não é qualidade, mas onde tem qualidade tem quantidade. É isso aí também. Não pode ter esse, não pode ficar não aceitar isso não. Não pode ser medíocre e achar que não. Vamos fazer de qualquer jeito. E como é que você mantém locação de prédio, custeio de água, luz, telefone, trabalho, igual você fala, assim, nós tínhamos um ministério, tinha 40 membros, só no Ministério de Louvor. Só no Ministério de Louvor. Hoje, se tiver 5, você solta um foguete. Entendeu? No meio da semana, tem culto no meio da semana? Tem na terça-feira. Na terça, então, para achar uma banda no meio da semana, coisa não, você nem acha, né? Vai lá um rapaz com violão lá. Aí o que você tira de poderoso no culto terça-feira? É que a igreja está vazia, dá um eco, sai para o bairro inteiro, né? Então, assim, chega em outros lugares, mas quem está lá está com sedento, está com fome. E aí a gente tem que entender. Deus trabalha com os improváveis. Deus não trabalha com quem está achando que pode fazer alguma coisa, não. Sim. Quem acha que pode fazer alguma coisa, e voltando um pouquinho nos pastores que recebem qualquer pessoa que chega na igreja, né? É assim, e as pessoas chegam lá e contam uma história triste. Você já viu um cara falando, eu saí de lá porque lá era muito bom, meu pastor cuidava de mim, ele me amava, rapaz, pensa no pastor uma bênção. Aí eu disse, eu vou embora. Não, o cara chega com uma história triste lá. Aí o que o pastor que está recebendo não entende é que quando ele achar que o pastor dele não é mais, ele vai embora e vai contar a mesma história para outro. Eu sou o vice-presidente, mas teve uma pessoa que eu fui liderar ele no louvor, né? Tá. Aí eu sempre procurei, esse era um erro meu, vamos dizer assim, pastor, e eu sempre procurei falar, eu que inventei isso, né? Falava assim, eu sou pastor eu nunca ouvi isso, tá. Né? Meu pastor nunca me disse isso, mas eu sempre, para me esquivar, eu sou pastor na Nova Aliança. O pastor da Nova Aliança é o Adevanir. Ainda que eu estava certo, mas eu queria me esquivar de algumas coisas. Então eu sempre falei, não, eu estou liderando, você quer ser pastoreado, vai lá com a Adevanir. Tá. Eu sempre jogava isso. Mas nessa até uma família, ele chegou na igreja e tal, e conversando, não sei o que e tal. Eu, na conversa, por discernimento, eu percebi que ele estava com o coração ferido com o pastor anterior dele. Eu falei, não, saí na bênção. Então eu falei, você saiu na bênção, mas você deveria conversar com o seu pastor. Não, mas eu saí na bênção. Irmão, mas eu acho que você deveria conversar com o seu pastor. Ah, mas eu não estou sentindo agora. Não. Tudo bem. Mas eu continuo achando que você deveria ir lá. Tudo bem. Passou um tempo e ele veio falar comigo. Ele falou, sabe o que eu fiz? Não. Eu preparei uma janta para o meu ex-pastor lá. Trouxe ele na minha casa. E eu não sabia que eu estava tão ferido. Não sabia porque ele não queria. Porque eu falei para ele que eu estava tão ferido e tal. Eu, né, já tive em outro ministério. E sentei com os meus pastores, abracei, chorei. Falei, pastor, eu tenho um novo tempo para minha vida, porque eu acredito que eu preciso ajudar lá meu sogro, né? Então eu vou lá ajudar ele, de tudo debaixo da mesa. Os senhores são amigos. Um é o pastor que nós já citamos o nome dele, pastor Aparecido Rufino. Sim. Outro foi presidente muito tempo aqui, hoje continua na diretoria, né, dos pastores aqui na Nova Odessa, que é o pastor Nivaldo Coelho. E sempre tive uma amigo, Nivaldo é lá da região, lá do PCN. Lá. Nivaldo, a família toda dele lá, né? Que foi, eu congreguei muito tempo. O Nivaldo, ele me conheceu, nem eu, nem ele era pastor. Eram os meninos ali, né? E o pastor que me batizou, sempre tive um ótimo relacionamento com ele, que é o pastor Valtrudes Venâncio, né? Que são os pastores da igreja que eu fiz parte, que foi a Nova Jerusalém. Eu saí de lá com a bênção deles. E com propósito. Tinha um propósito. Você saiu e falou, vou fazer algo, tenho algo para fazer. Não é que mas você está dizendo que você é referência. Não, gente, misericórdia. Nós somos falhos, limitados. Mas a gente vai aprendendo, né, pastor? Para poder ensinar também, né? E a gente vai vivendo, e os pastores vão entendendo que... E muitos que saíram lá na época da Monte Gileade, né? Eles são pastores. Foram ungidos pastor. Né?
um foi ungido surpresa, chegou e ungiu, tipo, vamos ver se é menino ou menina. Mas eu respeito a unção de todo mundo, para mim não tem problema algum. E aí esse era o intuito, para ser mesmo pastor, né? Essa era a minha vontade mesmo, de ungir os pastores, né? Outro foi agora, nesse tempo aqui, semana passada, né? E glória a Deus por isso. E às vezes não teve a paciência que tinha que ter ali debaixo da sua então liderança. Deus leva, creio que o Espírito Santo trabalhou no coração e tem trabalhado como tem trabalhado no meu. Agora, eu preciso dar uma resposta para Deus, de quem eu sou, e é isso que eu preciso. Porque quando está tudo bem, é fácil levantar a mão, dar glória a Deus, né? Quando você olhar lá, tem um evento, tem 3 mil pessoas, só pô, estou no caminho certo. A gente acha que quantidade é o caminho certo. Né? Mas lá no deserto tinha uma multidão e o caminho estava incerto, né? 40 anos para achar o caminho. Né? Rapaz. Não foi? E o caminho era incerto, né? E tinha uma multidão lá. Ô, pastor, falando um pouquinho agora, que a gente não abordou nada aqui quase, né? A gente foi falando um pouco da vida ali de forma aleatória, mas a gente vai voltar um pouquinho. Eu quero que o senhor fale um pouquinho mais da sua igreja, endereço e tudo mais, redes sociais. Mas eu queria que você falasse um pouco da sua vida profissional, que a gente não abordou muito aqui, né? Que o senhor é empresário também. Como que tem sido aí, tem conciliado hoje essa vida profissional? Que área que o senhor atua? Eu sei que é um comunicador. Fala um pouquinho. Isso. Então, o jornal Página Popular já tem 21 anos agora. 21 anos, tá de maior já. Em dezembro de 2004 saiu a primeira edição. Nós estamos na edição 2000 e lá vai alguma coisa aí, que eu nem lembro mais. Mas hoje eu não atuo muito no jornal, não. E, nesses últimos anos, eu voltei um pouco nas minhas raízes profissionais, né? Eu comecei a representar empresas, que é o que eu gosto muito de fazer, né? Eu sempre fui vendedor, então conquistei a maioria das coisas que eu tenho sendo vendedor. E aí eu me aventurei em alguns projetos novos aí, foi muito bom, foi muito interessante, né? Como eu tenho muito essa facilidade, para mim não importa muito a área, o que assim, tem que conhecer logo o produto que você vai vender e tal. E aí eu trabalhei 2 anos aí numa empresa de muito sucesso, mas eu tô meio tirando o pé, eu tô mais voltado para a igreja, tô tentando voltar mais para a igreja, porque para quem já nasceu, sempre viveu, pegar o pastor Wagner sempre foi, ele trabalhou no Bradesco quando era jovem, depois ficou integral. E viveu integral e foi assim. O pastor Maurício hoje que está lá, né, que assumiu, ele saiu da obra e trabalhou bastante tempo lá e ficou integral. E muito tempo também, eu não sei quanto mais, com certeza mais de 10, 12 anos. Mas eu nunca consegui fazer isso. Eu tentei até algumas vezes. Mas como tinha muitos negócios, eu tinha um Página Popular. Depois eu comprei a franquia da Buzz TV, que eram as televisões dentro do ônibus. Tinha aqui em Nova Odessa, tinha em Sumaré, em Hortolândia, tinha as telas dentro dos ônibus. Eu tinha uma serralheria, que ainda tenho até hoje, está lá em Hortolândia. Era muita coisa e eu não conseguia soltar tudo isso. Não achei sucessores para fazer isso. O jornal eu achei que a minha filha ia assumir. Mas assumiram de lá, não quiseram. Cada um foi embora. A Agatha trabalha numa empresa em Campinas, né? A Nani trabalha numa agência e a mais novinha está na Dell. Ninguém quis assumir nada. Mas eu sempre trabalhei na área de vendas. E por mais que eu era lá comunicador, estava lá no jornal, mas a minha área que eu abracei lá foi a área comercial, né? Porque eu lembro que quando eu me converti, e essa faz parte muito da minha história, quando eu me converti, eu vim para cá, eu trabalhava numa empresa, chamava Farmed, mas não tinha muito, Rimed, não Farmed, Rimed, mas não era de remédio, Rimed era Ademir sem o A, ao contrário, e trabalhava com material cirúrgico hospitalar. E muito grande a empresa e tal, vim para cá. Vim transferido, gostei muito, porque eu morava em São Bernardo do Campo, né? Não aguentava mal um trânsito aqui lá, vim para cá, há 26 anos. E aí, eu trabalhei bastante, mas foi quando eu me converti que eu tinha outras representações, mas foi na minha conversão, Deus me lixou, foi nessa área. Eu fui perdendo todos os meus contratos, tudo, até morar no fundo da casa do meu cunhado, sem conseguir pagar aluguel, sem nada. E eu fiquei um período muito grande. E foi quando Deus me chamou mesmo para o ministério. A gente tinha um momento de oração, 6 horas da manhã. Eu saía lá do Jardim Lucélia, vinha a pé até aqui, na João Pessoa,
Eu fazia o caminho ao contrário. Você ia pra Eu lá. saía daqui do Bela Vista, né, que Ia aqui pra lá. era aqui pertinho, né, a Mantilhade, e congregava lá com esses meninos lá, né, que era tudo menino, né, Nivaldo e os meninos tudo lá na Nova Jerusalém, que era na avenida principal ali do Pisserno ali, e acho que o pastor tava lá, o pastor Luiz, que ia lá. Eu ia pra lá toda sexta-feira, tinha vigília, eu congregava lá. E a gente ia no propósito de arrumar um trabalho, entendeu? E eu fui, ia todo dia pra lá, a gente vinha de manhã, um dia eu acordei, tá atrasado, 6 horas da manhã, mas tava numa situação financeira, só Jesus mesmo pra entender. E nesse dia eu não fui. E eu comecei a orar, subi em cima dessa casa, que era 2 cômodos só, subi e comecei a orar. E ali Deus me chamou, foi bem ali mesmo. Eu olhei lá para baixo, o trem estava passando. Deus falou, quero você igual esse trem aí, ó, firme, reto, puxando a fila. Olha isso. E tal. E Deus falou, desce daí, eu desci, eu atravessei do Lucélia para o outro lado da rua. Do outro lado da rua não era o bordão. Do outro lado da rua era um sorbo, ou era cana, alguma coisa plantava lá. E eu fui para lá. Eu entrei na mata, Deus falou, anda até você achar um pássaro. E eu entrei, achei um passarinho pequenininho assim. Ele ficou como aqui, ó, assim, igual eu tô aqui no microfone. E Deus falou, quando ele voar, você vira. Ele passou por cima da minha cabeça, eu virei. E eu olhei para a região do Pisserno, Deus falou, eu vou usar a sua vida, eu quero esse lugar para mim. E foi assim que eu fui chamado. Que incrível. Para mim, os outros podem achar loucura, mas foi assim que Deus me chamou. Eu saí do meio do mato sem nada, desempregado, né? E comecei a minha jornada na fé. E desempregado, não tinha nada, não fui. No outro dia fui. No outro dia, 2 dias depois, uma irmã, que era da igreja aqui, não é mais também, está lá em Americana, trabalhava no Todo Dia, falou, ó, tem uma vaga aqui no Jornal Todo Dia, você não quer vir aqui? Aí eu fui. O cara pegou minha carteira de trabalho, eu sempre trabalhei multinacional, o cara falou, cara, não dá. Não dá, aqui você ganha 0,5% de comissão e o salário acho que era uns R$400, sabe? Naquela época, né, era um salário mínimo. Eu falei, cara, mas eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. Não, mas não dá. Aí, foi beleza. Passou uma semana, e aí, nesse tempo, passou uma semana, não, passou uns 3 meses. Eu tinha ganhado um rapaz lá embaixo, bem embaixo, lá perto da 27, lá embaixo. E ele era pedreiro. Eu falei pra ele, cara, você não tá precisando de ninguém não pra trabalhar? Não falou pra mim, porque eu sempre andei assim, ó. Sempre andei assim. Ele falou, mas Marcelo, mas assim, não vou, preciso trabalhar, cara. Ele falou, não, dá. Eu nem falo pra você que eu fui de servente, porque é humilhar um servente, né? Porque eu era, né, servente é uma profissão honrosa, eu nem sabia mexer nada. Fazia assim, ajudava os amigos, encher laje, né, tal, mas, cara. E ele falou, não, tudo bem, então passa amanhã lá. E ele passou. E eu trabalhei 3 meses e Deus não deixou faltar nada em casa. Nada. Não faltou pão na minha casa. E eu fui trabalhar nesse lugar. Mas o que eu fazia? Eu tinha carro, então eu ia de carro, punha o terno dentro do carro, estava mandando currículo, as pessoas me ligavam e eu ia. Eu ia para as entrevistas. E machuquei a mão, furei o pé. Rapaz, olha. Não dá E certo, sabe onde eu trabalhei? Sabe onde é a Universal? Não, a Igreja da Graça? Igreja da Graça, lá na Rio Branco, acho lá embaixo, lá. Não é na Rio Branco mesmo? A gente sai por baixo do pezão aqui e vem pro centro de Nova Odessa. Ela fica ali na frente do Maquete, antigo Maquete. Ah, sei. Então, foi lá que eu trabalhei. Carlos Botelho. Trabalhei 3 meses lá. Eu ganhei todos os rapazes que trabalhavam comigo para Jesus. Olha isso. E lá sempre foi a Igreja da Graça. Nunca foi outra coisa. Que benção. Nunca foi outra coisa. E eu soube ficar lá em cima, rapaz, que não é uma igreja bonita aqui. E sempre foi uma igreja. E eu lembro de contar só um caso desse aqui, não quero estender muito. E mandando currículo, trabalhava lá numa bitoneira e fazia massa para os pedreiros lá para rebocar tudo, é grande para ele lá. Hoje parece pequeno, nos outros passos, mas é grande. E aí, tô indo lá e alguém me ligou, né? Era servente, mas tinha celular, né? Olha que maravilha. Alguém me ligou, era o pessoal da Lux Escola. Eu já estava na 3ª entrevista. Mas ele falou, Marcelo, vem hoje, meu diretor tá vindo de Ribeirão Preto, ele vai passar aqui em Americana, estão aqui no Hotel X, cara, imagina. Saí de lá, entrei lá no lugar, tomei banho, troquei de roupa lá mesmo, pus minha mão tudo estourada, machucada. Aí pus o terno, entrei no carro e fui. Cheguei lá, o cara falou, ó, o cara que me entrevistou 2 vezes, né, falou, tá, você e aquele rapaz, mas eu já falei pro meu diretor que eu quero você. Era tipo assim, ia ganhar uns R$5.000 por mês,
Era carro, era assistência médica, era comissão. Cara, era um sonho. Agora é Deus. Tudo que eu esperei, tudo que eu ralei, tudo que eu vivi aqui nesse praticamente 1 ano e pouco, né? Agora chegou minha hora, né? Entrei naquela sala e o cara falou, então, eu vi aqui seu currículo, gostei de vocês, tem um documento aí? Tem, deu pra ele, pegou, deu pra um cara, foi pra lá. Ele falou assim, mas você conhece do ramo de tinta? Eu falei, não, tinta não, mas eu não assino no laboratório, meu pai era engenheiro químico e tal, Ele falou, mas você conhece, de que você conhece na nossa área? Eu falei, um pouco de solvente. Ele falou, então fala. Aí eu falei sobre o mercado, como é que funciona, o cara, você é o cara mesmo. Aí o cara voltou com um papel e ele falou assim, então, seu Marcelo, ele pegou esse papel na mão, então olhou, ele falou, gostei muito do senhor. Realmente o senhor tem um perfil para vaga. Pai, o coraçãozinho chega a disparar. Só que tinha mais ali. Ele falou, mas é o seguinte, que eu tô vendo aqui, que o senhor... Ele baixou o papel. Né? Ele falou, o senhor deve alguma coisa na praça? Eu falei, eu devo na padaria da praça, na farmácia da praça, no açougueiro da praça, eu devo muito, eu tenho uns 20 cheques devolvidos. Eu tenho muita dívida. Ele falou, então, infelizmente, por isso eu não vou conseguir contratar o senhor. Nossa, eu tô querendo trabalhar para pagar a dívida. Ele falou, mas o senhor entende que essa é a oportunidade de eu mudar essa história? Ele falou, mas eu não posso colocar minha empresa em risco, o senhor vai trabalhar em carteira, recebimento em carteira. Não. Vai, você sair daquele hotel, cara, e voltar para frente de uma bitoneira. Eu vou falar, você tem que crer muito em Deus mesmo. Mas passada uma semana, o pessoal todo dia me chamou de novo. Falou, agora eles fizeram um outro planejamento. O salário é o mesmo, mas paga 3% de comissão. Eu falei, sério? Sério. Eu falei, então, dá certo? Eu falei, dá. E eu fui para lá. E meu carro com placa São Bernardo e lotado de pedágio aqui, lembra? Tinha pedágio para todo lado. Eu entrava nessas fazendas do Izei e rasgava. O problema era a história das 5 saídas. Lá começou. Verdade. Eu entrava na fazenda do Izei, saía lá na ponte, lá em cima, e todo dia, 6 horas da manhã, por todo dia. E aí a polícia me parou e perguntou, ei, São Bernardo? Eu falei, sei lá de São Bernardo, irmão. Eu moro aqui, cara. Tô cortando pedágio, porque não tinha condição. E eu lembro que eu chegava 6 horas e não começava a funcionar às 6 horas. E eu ficava orando, não, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas passado 3 meses, como eu sempre trabalhei na área de licitação pública, na área de venda, então eu conhecia todos os prefeitos daqui. Daqui de Jundiaí até Rio Claro eu conhecia todos eles. Eu comecei a visitar esses caras. Falei, vocês não publicam os atos oficiais? Publica. Comecei a levar tudo todo dia. Nossa. Em 3%? Em 4 meses, eu já era o melhor vendedor do Sr. Roberto Zanardi. Aí ele me amava, aí me chamava, aí, cara, aí minha vida mudou. Fiquei 3 anos lá, e aí veio a resposta por que eu estava lá, né? Porque depois de 3 anos, eu fui para Hortolândia e abri o meu jornal. Eu estava fazendo estágio lá, né? Que legal. Bateu o jornal. Aí sim, aí a prosperidade chegou, o tempo. Mas nunca deixei na igreja, nunca faltei numa célula, nunca faltei num culto, nunca deixei nada de Deus para trás. Porque eu sempre tenho uma máxima, pastor, que eu digo assim, quem nos sustenta é Deus. Sim. O trabalho que a gente vai ter, a forma que vai ser sustentado é uma desculpa. Pode ser de qualquer forma. Pode ser desempregado. Sim. Eu fiquei 1 ano desempregado uma época, e eu abri a minha geladeira e eu não acreditava. Eu ficava assim, eu falei, meu Deus, mas Coca-Cola. Mas não era para ter Coca-Cola, que eu tô desempregado. Eu ligava para cancelar a TV por assinatura, viu? Eu vou cancelar. Mas por quê? Por causa de dinheiro. Porque eu não posso pagar, eu não quero. Não, fica aí. Vai ficar tantos meses de graça, não sei o quê, vai pagar mixaria. Eu falei, meu Deus, mas tinha que cancelar isso. Então, assim, Deus, ele sustentou nesse 1 ano até o supérfluo. Verdade. Que não tinha necessidade. Coca-Cola é um negócio que é até bom não tomar, né? É até bom, né? Agora eu tô careca aqui. Mas eu não tava nem cortando o cabelo. Eu tô cabeludo. Pô, em falar nisso, vamos abrir um negócio. Eu vou pôr um negócio daquele lá, uma prótese daquele. Mas, rapaz, quantos dias aí? Da próxima vez que eu vi que talvez já não tenha. Já vou estar cabeludo. Né? Eu não tenho nada, eu não tenho um pingo. Eu tava até vendo minhas barbinhas brancas aqui. Nossa, eu falei assim, meu Deus, eu não tenho um pingo de vaidade, né? Eu não ligo mesmo. Mas, de fato, né? Não, precisa. Porque assim, a gente prega. Porque assim, rejuvenesce, né? A pessoa precisa prestar atenção na palavra, não é na feiura da gente. Né?
Na verdade, tem que ter um pouquinho de vaidade também, né? Meu Deus do céu. Pastor, mas aqui bate-papo gostoso, né? A gente tem muito assunto que a gente poderia dá pra ficar gente botar horas. aqui umas 3, 4 vezes, não vou contar todas as histórias. Porque tem muita história interessante, né? E assim, eu quero que o senhor fale mais um pouquinho da sua igreja, onde que fica localizada, quais são os dias que você falou, de terça e domingo, é isso? De terça e domingo. Terça-feira às 20 horas e nos domingos às 9 horas da manhã. E é a Zelo Church agora. Por que é zelo, né? O zelo é cuidado, fazer com excelência e tal, mas também tem a ver com, nós temos um instituto, né? Um Instituto Zelo de Ações Sociais, que já tem há 16 anos. Legal. Então, como a gente dá aula de balé para as meninas há mais de 12 anos lá, né, gratuitamente, então já tem a Zelo, nós só transferimos a Zelo para cá e criamos é uma igreja amorosa, está lá de portas abertas. Nós estamos vivendo essa nova fase, né, de adaptação, porque assim, quem fica é quem ama o projeto local, né, porque as pessoas vão embora, às vezes esquecem. Tem um monte de coisa para você fazer, né? Mas quem fica, tá lá, sentindo a dor ainda de muitos irmãos que foram embora. É porque se você porque assim, existe diferença em algumas igrejas. As igrejas mais tradicionais, as pessoas vão embora, já ficam lá, outras ficam porque, não, eu nasci aqui, vou morrer aqui, né? Mas a nossa igreja lá, a Monte Gileade, que era Monte Gileade, né? Nós sempre fomos muito amorosos, nós somos reconhecidos por isso, né? Então, nós ganhamos muita gente. Estava até parei de contar a história aqui. Tava falando, eu saí de casa, né? Eu falei, aí passaram na frente da casa do Walter e até mudamos a história. Eu saí de casa, veio um irmão, saiu lá da Assembleia de Deus. Pastor, quanto tempo que eu não vejo o senhor? Porque eu não morava ali. Eu tenho outra casa lá em cima, no Bordão. Aí a Selma achou que estava muito grande, vamos lá para baixo, fui lá para baixo. Aí eu saí um dia para subir, para ir para o culto de terça-feira. Aí saiu um irmão lá, pastor, saudade do senhor. Chamou, fulano, vem aqui, que tal? Então, aí, antes de eu sair, o outro atravessou a rua, saiu lá do Valder, né? Os meninos falaram, pastor, deixa eu falar com o senhor. E o outro saiu, chorou, falou, pastor, o senhor lembra do Zé? Eu falei, lembro, então, ele entregou a vida, antes de morrer, ele falava muito do senhor e tal. E eu fui subindo, rapaz. Depois que eu saí disso, né, que um monte de gente parou, eu fui subindo, falei, Deus, mas por que esse povo não tá na igreja? Bate aquela tristeza. E aí o Espírito Santo falou pra mim assim, eu te chamei para encher a igreja. Quem falou que era sua? Então, depois desse dia, eu desencanei de muita coisa. O pastor cuida de ovelha, mas não é dono de ovelha. Não é dono de ovelha. Ele falou, quem falou? Não te chamei para encher a igreja? Falei, tá cheio, tem um monte cheio. E se passar em mais 20, vai ter alguém lá que... tem igreja que nessa transição aí tem assim, 50 pessoas que estavam conosco, que estão na mesma denominação. Entendeu? Mas nunca recebi um telefonema do pastor, né, para falar, pastor, tem alguém aqui. Então, assim, mas eu não faço isso. Quando chega lá, eu falo, você veio de onde? Tal, você me dá o telefone do seu pastor? Nem pergunto se você tem que falar com o seu pastor, não. Eu mesmo falo. Mas sabe o que é incrível, pastor? Agora, o senhor está pastoreando pastores. Sim. E isso é uma coisa que o senhor pode ensinar. Né? Tem a oportunidade de falar, viu, gente? Mantém a ética ministerial, entendeu? Vamos ajudar esses meninos que chegou lá, estão perdidos. Você não sabe, a mesma dor que você sente, o pastor sente lá. Imagina se saísse 20 pessoas da sua igreja, né? Você que está recebendo, imagina se saísse 20 e fosse para outra denominação. Pelo menos um telefonema, pelo menos só para falar, pastor, tá tudo bem, a gente pode conversar, o que está acontecendo, eu posso ajudar o senhor em alguma coisa. Porque às vezes o pastor nem está sabendo, saiu, mas não falou nada para mim. Nem falou nada, porque, pastor, a gente tem que mudar, aconteceu alguma coisa. Eu tinha uma questão que eu não era pastor, não era nada, eu liderava não sei se eu já liderava, acho que eu liderava alguma área, mas umas 2 famílias que saíram da igreja, por uma época lá, falou assim pro meu pastor, né? Falou assim, viu, o Eduardo não cumprimenta a gente. Daí eu falei assim, ué, mas que estranho. Aí eu fui lá para o pastor, mas essa pessoa, ela não faz parte da minha hierarquia, nem para baixo, nem para cima. Eu tô trabalhando, eu chego na igreja, eu tô trabalhando, né? Então eu tô ali ligando som, desligando, ligando ar, correndo atrás, e a distância é a mesma. Então, se eu não a cumprimentei, ela também não me cumprimentou. Só que eu não fiquei ali, ai meu Deus, estou sendo injustiçado. Não. Falei, é esse o problema? Deixa o ar-condicionado então. Lá. Fui lá na frente da igreja. Acabava o culto, fui lá na porta. Todo mundo. Vai ter que
Era quinta, bom mundo. final de semana, bom final de semana, Isso. bom final de semana. Domingo, boa semana, boa semana, boa semana. Até o irmão do estacionamento foi falar assim, eu sou muito mais sério, né? O professor Devani é mais amoroso, diferente. E eu não que eu não seja amoroso, mas a minha forma de mostrar amor é de outra maneira. Diferente. E aí chegou um irmão no estacionamento e falou assim, nossa, como que o Eduardo é gente boa, né, pastor? Aí o pastor falou assim, ué, o Eduardo... O cara saiu de chato pra gente boa, né? De repente, assim, né? Aí falou assim, o Eduardo, mas por que você tá falando isso, irmão? Ah, porque ele abraça a gente. Aí eu entendi. Eu falei, viu, não tem problema da gente mudar, mas se eu não sei qual que é a sua expectativa... Tem gente que não, tem gente que não gosta de abraço, né? Tem gente que não gosta de abraço. Aí tem pessoa que vai sair, aí na hora que ela vai sair, ela vem e faz uma reunião com você, fica 3 horas, explanando tudo. Eu falo, gente, por que a gente não gastou meia hora antes pra gente sentar e a gente poder alinhar alguma expectativa sua, alguma questão que você tá chateado com uma terceira pessoa que a gente pode resolver, né? Então precisava trabalhar isso tudo isso que a gente passa, né? Quando a gente tá falando assim, mandando um pouco mais de ênfase para as pessoas que saem da igreja, mas na realidade todo mundo, algo que você passa, que gera algum sentimento ruim ou bom em você, tem que ter um propósito. E é isso que eu entendo. Hoje eu consigo falar com os pastores tranquilo em relação a isso. Antigamente, enquanto você está vivendo muito na intensidade ali, você não tem um motivo, uma razão. Hoje eu entendo muito bem. Eu consigo compreender isso. Para mim é muito fácil. Não tem a ver com ninguém que foi embora. Tem a ver comigo. Tem a ver com o que eu tenho que fazer. Tem a ver muito mais comigo. Não é, o senhor errou, não. Deus, quando ele vai dar alguma coisa para você, primeiro ele treina você. Não é assim? Depois ele te libera. O Josué vai assumir daqui para frente. Quem que ia no pé do monte? Quem que ficava na entrada da tenda? Era Caleb? Não, era Josué. Então, assim... o negócio era não com é ele. assim? Era com ele, né? Agora chegou, Deus falou, eu não vou pôr você nessa enrascada, Moisés. Não vou, olha lá. Nós vamos para lá, mas nós vamos de classe executiva, né? Não vamos entrar com essa galera aí, não. E, pastor, a igreja está localizada onde? Lá na Avenida Manuel Alves, na entrada do Bordão. Tem o portal do Bordão, na primeira esquina. Já tá ali, bem na primeira esquina. Tá perto, então, do Valor, do pastor Aparecido? Eles estão lá, o pastor Aparecido tá lá na avenida, mais lá na ponta. Nós estamos dentro do portal mesmo. Entrou dentro do bairro, né? No portão, na primeira esquina. O Valder tá mais lá no final da rua. Dentro, lá mais lá embaixo, né? Então, acabamos voltando para a mesma rua onde tudo começou. Que legal. Tá lá trabalhando, continua. Então, trabalhando e crendo e esse tempo atrás nós retomamos as células, já tem convertido, já tem novos visitantes. Estamos fazendo o que Deus mandou a gente fazer. E o Alpes? Quais são os dias das reuniões? Então, o Alpes nós fizemos um café uma vez por mês, tem os cafés. Mas todo mês a gente também tem a reunião de diretoria para fazer esses alinhamentos, ver o que a gente vai seguir, qual projeto está mais perto de seguir. Nesse mês de novembro, nós não vamos ter café. Nós vamos ter uma conferência nossa. Vamos nos reunir para já traçar os cafés do ano que vem. E nós vamos fazer 2 eventos, né? A Marcha para Jesus e um evento de conferência do Alpes mesmo, onde a gente vai tentar levar pelo menos 100 pastores. E eu conto com a sua ajuda para a gente estar junto nisso aí. Conta com a gente. Vai ser um tempo muito gostoso, vai ser muito bom mesmo. Então já está projetando a marcha também? Marcha também. Já está numa ideia aí? Nós estamos assim, nós estamos tentando vencer uma coisa, estamos esperando, estamos na expectativa, mas é bem provável que no dia 13 de dezembro a gente faça a Marcha para Jesus lá na Área Cura, lá em Sumaré. Vai ser uma bênção, vai ser. Aí a gente volta aqui e fala. A anterior foi muito grande também, né? Foi maravilhosa, né? E foi assim uma coisa assim, de Deus mesmo, né? Quando a gente achou que não ia dar mais tempo e foi um negócio muito bom. Teve alguns imprevistos, né? De outras denominações, não evangélicas, né? De outra minha, achou ruim, porque era aniversário da cidade, que eles têm lá um negócio que eles fazem, né? A gente até pode falar, não vou falar não, senão você dá camisa para quem não precisa, né? O importante é que tem um propósito. Aqui, ainda tem a nossa festa da Santa, então, tá bom, continua. Vamos fazer a festa pro Santos. Continua, né? Ninguém tá falando pra você impedir nada, não, mas vai fazer no mesmo dia. Ué, tem dia para fazer festa agora? Eu não sabia. Então, assim, teve essas situações que são um pouco desagradáveis,
Aí a gente levou na boa, né? A gente falou, então, tá, vamos seguir. Porque há um entendimento de que a prefeitura estava nos ajudando, né? E não estava, né? Como eles recebem verba, eles estavam com medo de tirada deles. De tirada deles. Não, falou, ó, não recebemos nada não, viu? E ninguém vai cortar os seus não, fica tranquilo aí. Ô, pastor, a reunião do conselho acontece que dia? É de segunda-feira? É, de segunda-feira. Toda terceira segunda-feira do mês, a gente se reúne. Tem sido uma bênção. Nossas reuniões, em média, dá 200 pessoas. Legal. Tem redes sociais, o Alpes? Tem, o Alpes tem, nós temos os grupos, né, no WhatsApp, né? Então, já vou fazer o site, já está preparando. Tem Instagram, Facebook? Lá tem as fotos dos eventos. Legal. E para quem tiver alguma dúvida nessa questão de que vai ser o próximo café, pode entrar nas redes sociais. Por isso que nós vamos reunir em novembro e aí nós já vamos soltar a programação. Já faz uma programação isso, também. E já vamos soltar a programação do ano que vem, até o meio do ano. Aí depois a gente faz de novo e solta para o segundo semestre. Que benção. Ô, pastor, tá aqui a câmera do senhor aqui. O microfone está na sua frente. Tá. Eu quero agradecer novamente. Eu sei que a vida é corrida, tem um monte de situações, um monte de afazeres. E a impressão que se dá, mas eu vou sentar lá para bater papo? Não, aqui a gente falou do reino. Aqui eu tenho certeza que vai incentivar pastores, líderes e membros também, pessoas do dia a dia ali que convivem também ali, não entende muito esse crentez, às vezes está pensando se deve mudar ou não de igreja. A gente falou um pouco disso, né? A pessoa tem que pensar um pouquinho mais, respeitar aquela pessoa que às vezes levou ela até a água do batismo, às vezes cuidou do seu filho, às vezes fez o casamento dela ali, só ter um pouquinho mais de carinho, né? Também eu acho que é válido isso. Então, esse nosso bate-papo aqui não é despretensioso, né? Ele tem motivos, não é à toa, não é por uma coincidência e não é por brincadeira que a gente está reunido aqui, né? Então, certeza. E a palavra pastor tem origem na palavra pai, né? Então, ninguém sai de casa sem falar tchau pro pai, só se você brigou com ele. Então. Senão, você fala, pai, tô indo, e todo pai vai querer que o filho cresça. Então, assim, nenhum pastor vai querer que você é meu, fica aqui, não. E falando até do próprio filho mesmo, de sangue, né? Tem minha filha que está aqui hoje com a gente aqui, ajudando na técnica aqui. Ela recentemente falou assim, pai, eu queria ser cuidado de uma forma diferente, porque toda a minha liderança aqui é minha família. Sim. E eu preciso de ser melhor cuidada. E eu queria ir para um outro ministério. Eu falei, você orou? Orei. Você está em paz? Eu estou em paz. Falei, você sabe que eu preciso de você lá. Mas a mim só cabe te abençoar. Lógico. Então eu te abençoo. Né, vai lá, cresça, e eu tô aqui. E se voltar atrás de alguma decisão, a gente tem que entender que nós estamos lá, igual o pai do filho pródigo, né? Nós vamos estar lá com uma sandália nova, uma roupa nova, vamos matar um anel, pode colocar no dedo. Vamos fazer uma festa. Esse é o desejo do nosso coração. Pastor, fique à vontade, pode fazer as suas considerações finais. Muito obrigado. Para finalizar aqui, eu estou na cidade de Nova Odessa, eu não posso deixar de honrar aqueles que foram minha liderança, pastora Célia, né? Pastora Lúcia, né, a esposa do pastor Wagner, pastor Maurício, pastora Dani, a pastora Flor, o Papinha faleceu nesse ano, né, se foi, o pastor Darcy, a pastora Cássia, que estão aí no ministério, que Deus os abençoe, né, eles me liberaram e eu assumi lá um novo trabalho, né, e que Deus faz prosperar e crescer todos os pastores, todas as denominações que professam a fé em Cristo Jesus, que tenham sucesso, que consigam romper todas as suas dificuldades. Nós falamos de algumas coisas aqui, no momento a gente fala aquilo que gera dor. Você imagina, nós vamos contar a alegria que nós vivemos todos esses anos, né? A gente ia ficar aqui 10 anos. Por isso que a gente pega, na dor é que a gente aprende. Na alegria a gente celebra, né? Então, como a gente celebra mais do que sente dor, então parece que a dor é que ganha um ênfase, né? É porque elas são menores. Então, continue mantendo teu coração em Deus. Você que vai nos ver, que ainda não entregou sua vida para Jesus, não espera mais nada, não. Chegou a oportunidade. Hoje você ouviu algumas coisas aqui, nós estamos tentando quebrar esse paradigma, né, que os pastores, que o crente, alguma coisa, nós somos pessoas igual a você, carentes da misericórdia de Deus. Erramos igual a vocês, comemos feijão, arroz igual a vocês. Mas nós temos uma coisa que você também pode ter, uma vida com Cristo Jesus. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Faz, por estar aqui junto com você. Pastor, o que nos une aqui, está aqui no centro da nossa conversa, é isso aqui. E isso aqui vai virar um memorial, pastor. Ah, legal. Eu tenho colocado aqui, as pessoas que têm passado por aqui. Que joia, né? Que bom. Então, tem feito aqui
uma assinatura vamos aqui, né? Colocar. E você que não viu minha caneca, ó. É verdade. Tá vendo? Olha a caneca aí, ó. Cadê a câmera do pastor aqui? Essa aqui? Aí, olha aí que caneca. Caneca personalizada. Meu Deus, aí nem Salomão viu uma caneca dessa. Nem a rainha de Sabá. Salomão mostrou tudo, mas essa caneca ele não mostrou para ela. A gente também trabalha, pastor, com canetas personalizadas. Olha aí que benção. Aí ele tava jogando aqui para a câmera aqui, mas então a gente tem... Eu vou jogar para essa aqui. Canetas personalizadas também. Eu queria que o senhor deixasse aí, né, escrever seu nome aí para a gente poder... Se quiser assinar também, mas escreva seu nome legível para a gente poder deixar marcado esse nosso bate-papo aqui, essa nossa história. Enquanto o pastor assina aqui, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram ligados com a gente aqui nesse Crentez Cast, né? Quero pedir para que vocês nos acompanhem nas redes sociais aí, que você acompanhe o Alpes, que você acompanhe também a igreja do pastor Marcelo Miranda ali de Sumaré. Nós temos grandes amigos em Sumaré ali, né? E nós estamos unidos, e o pastor já deu um spoiler aqui, que tem ideias para a gente poder estar junto e permanecer junto aí em novos projetos aí. Deus abençoe a todos vocês. Eu vou fazer algo diferente, eu quero que o pastor faça uma oração para a gente poder encerrar isso aqui, que é uma reunião de crentes, né? Então a gente tem hora que a gente louva, tem hora que a gente ora, quando a gente se reúne sempre tem algo diferente. Pastor, eu quero que o senhor faça essa oração final. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo aqui tão precioso. Sim, todas as coisas, existe um propósito e o Senhor está à frente de todas essas coisas. Hoje, Deus, não foi somente um bate-papo, foi alguma coisa extraordinária. Sim, e talvez nós vamos ver o fruto lá na frente. Sim, nós vamos entender tudo o que o Senhor está fazendo. Então, eu creio, Pai, em cristocidência e não em coincidências. Pai, abençoa o trabalho aqui do teu filho. Abençoa todos eles que vão estar assistindo esse podcast, que a graça, o favor e o amor do Senhor nunca se aparte da vida de nenhum deles, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês, varão, varoa. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo Crentez. Fala assim, ó. Quem entendeu tudo isso, diga amém. Eu só falar amém. Quem é pentecostal, diga glória a Deus. E quem ama Jesus, aplauda ele. Em nome de Jesus. Amém, pastor. É verdade. Vamos aplaudir a Jesus. Amém. Esse é o Crentez. Eu sempre digo isso também, pastor. Não importa se você é avivado, se você é tradicional, se você é pentecostal, se você dá a paz do Senhor, se você diz graça e paz, se você diz só a paz ou se você dá apenas boa noite. Né? Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo programa. Legal. Até mais. Tchau.